Jussara Soares, nossa analista, vem para cá para a gente trazer mais um ponto desse assunto. Tem um outro condenado pela trama golpista, o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos Rocha, que segue foragido. O único, desse grupo todo. Ontem ele também usou as redes sociais para rebater alegações da PGR durante o julgamento. E ao responder uma postagem feita por uma outra pessoa, Carlos Rocha disse que o procurador-geral, Paulo Gonet, apresentou avaliações diferentes do relatório do Instituto no julgamento do Núcleo 1 e depois no julgamento também do Núcleo 4. Jussara, você conversou hoje com a defesa de Carlos Rocha. O que eles falaram sobre ele não ter se apresentado para cumprir a prisão preventiva que foi determinada por Alexandre de Moraes? É isso, Juliana. Eu conversei com o advogado Melilo Diniz, que minimizou a fuga de Carlos Rocha, o presidente do Instituto Voto Legal, aquele instituto que foi contratado pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, para fazer um relatório sobre as urnas. Fui questionar ele sobre qual o impacto dessa fuga de Carlos Rocha, inclusive para os desdobramentos desse caso para o presidente do Instituto Voto Legal. Segundo o advogado, ele não vê nenhum impacto do fato dele não ter se apresentado à Polícia Federal depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar a prisão domiciliar dele. Segundo ele, ele não vê nenhuma mudança da situação dele no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o Carlos Rocha, ele foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto por envolvimento nesses atos considerados golpistas. No caso, Juliana, ele recebeu a menor pena deste grupo, deste último núcleo 4, que foi julgado. E ainda espera o acórdão e o advogado diz que não vê que essa fuga dele, ele não se apresentou ainda, que isso vai mudar a decisão dos ministros do Supremo Tribunal que colocaram essa pena de 7 anos e 6 meses de reclusão. Essa fuga de Carlos Rocha foi, inclusive, questionada por alguns dos advogados que eu tenho conversado, porque eles me falam o seguinte: ele é o que recebeu a menor pena deste núcleo, já está para começar a cumprir em regime semiaberto, ou seja, a situação dele era, no caso, a situação mais simples, assim, entre aspas, mais simples a ser resolvida. E aí, o que eles me dizem? Vem aí o PL da dosimetria, o presidente Lula disse que vai vetar, mas o Congresso deve derrubar o veto do presidente Lula e, portanto, a chance dele de, em pouco tempo, ficar totalmente em liberdade era muito simples. E agora ele acaba não se apresentando, mas o advogado dele, como eu disse, Melilo Diniz, disse que não vê nenhum impacto sobre isso. Bem, só para complementar, Juliana, eu conversei também com o advogado questionando sobre essa publicação de Carlos Rocha nas redes sociais. E ele alegou o seguinte: ele não foi encontrado, não foi localizado no endereço que a Polícia Federal tinha dele, portanto, ele não foi notificado dessa proibição do uso das redes sociais. Por outro lado, o advogado disse que desde sábado não conversa com seu cliente, Carlos Rocha, que não deu, segundo ele, não deu o novo endereço onde ele está, e questionei também, e aí, ele vai repensar, vai se entregar à Polícia Federal? E ele me disse que não sabe informar sobre isso. Então, este é um caso bastante que tem chamado a atenção, porque daquele grupo de 10 condenados pelo plano de golpe que tiveram a prisão domiciliar decretado, Carlos Rocha foi aquele que não se apresentou e, portanto, é considerado foragido. Juliana.